Bom, quero compartilhar, começando com você, em Atos, no capítulo 1, a partir do verso 1. Olha aqui, tremendo esse início do livro de Atos. Diz no verso 1: em meu livro anterior, Teófilo, Lucas dizendo, né? Porque ele escreveu o Evangelho de Lucas. Aí depois ele diz: escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia, amém? Então, queridos, aqui são os primeiros versículos do livro de Atos, e aqui encontramos Jesus ministrando aos discípulos. É Jesus que está dizendo isso aqui tudo, e ele está ajudando os discípulos a lidar com o quê? É uma fase em que os discípulos estavam frustrados. Aqui, queridos, Jesus havia morrido e ressuscitado, e aqui a Bíblia fala que Jesus, ele passou ainda 40 dias aqui na terra, fazendo o quê? Fortalecendo os discípulos, alinhando os discípulos, ou seja, tirando do coração dos discípulos toda insegurança, dúvida, desistência, falhas, mal entendidos. Ou seja, Jesus, na pós-ressurreição, o único propósito para com os discípulos era dar-lhes um novo começo. Interessante que a mensagem que eu quero dizer para você hoje é: quando o fim é o começo. Fala comigo: quando o fim é o começo. De novo: quando o fim é o começo. Pode dizer assim comigo, ó: quando o fim é um novo começo. Você recebe, diz amém? Quando o fim é um recomeço. Porque olha, Jesus ali havia morrido, eles não estavam entendendo claramente o plano de Deus, porque a morte de Jesus era necessária. Ele era o próprio Cordeiro, ele tinha que redimir a humanidade. Esse é o plano de Deus, de resgatar o mundo, tirar o pecado, tirar do poderio do inferno, de demônios, dos principados e potestades, implantar o reino de Deus. Tudo isso era além do natural, era espiritual, era sobrenatural. Os discípulos não entendiam, a revelação era profunda, grande, e eles estavam ali ainda assimilando. E veio a ressurreição, para surpresa de todos, Jesus ressuscitou. E ali Jesus passou 40 dias depois da sua ressurreição, dizendo para os discípulos: começou, é um novo começo, tudo agora será melhor. Gente, falando disso, a gente lembra até os momentos que nós estamos vivendo hoje, amém ou não? Amém? É exatamente isso que nós estamos vivendo. Quando nós achamos que está tudo difícil, que não tem mais jeito, que estamos chegando no fim. Para muitos, o fim é o fim do emprego, é o fim do relacionamento, é o fim da esperança, é o fim dos sonhos, é o fim dos planos que fizemos antes de começar essa pandemia. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus,
que também Jesus hoje está ressurgindo na sua vida, ressuscitando na sua vida, e Jesus está trazendo um novo começo para você, para mim, para cada um de nós. Creia nisso em nome de Jesus. Celebre ao Senhor, celebre ao Senhor. Amém. Ou seja, ele estava pegando aqueles discípulos fracos, desanimados, confusos, e fazendo deles apóstolos. Deus, querido, muitas vezes, eu creio em nome de Jesus, está pegando aquela vida, aquele irmão que está se sentindo debilitado, fraco, desanimado, e vai fazer dele, nesse novo começo, um profeta. Você recebe, diz amém, um pastor, uma pastora, um ungido de Deus, um empresário, um homem de negócio que vai ganhar muito recurso, muito dinheiro. Deus está trazendo novas ideias, novas habilidades para você nesses dias. Então, queridos, Jesus neste pós-ressurreição, ele pegou os seus discípulos e começou a incentivá-los, a ensiná-los, a comissioná-los. Ou melhor, Jesus dependia daqueles. Olha que missão importantíssima, os 40 dias de Jesus depois da ressurreição. Era o último alinhamento, era o último momento que Jesus tinha o contato físico, pessoal, com cada um deles, e Jesus dependia deles para virar o mundo de cabeça para baixo. O que você lembra disso? Jesus dependia dos seus discípulos, ele dependia daqueles 40 dias, para pegar seus discípulos e falar: vocês vão virar o mundo de cabeça para baixo. Nós vamos nesses dias virar o mundo de cabeça para baixo. Nós estamos no mês do Outbox, nos arenas, e é isso que nós estamos fazendo. Eu vejo, querido, nas transmissões, eu tenho assistido, não perco uma arena, quando não estou aqui, estou lá pegando, e eu vejo o quanto que os pastores têm desenvolvido, aperfeiçoado, tentado levar mensagem de vida, do poder de Deus, do Espírito Santo, para tantas pessoas, de uma forma simples, didática, prática, interessante. Fala comigo, graças a Deus por isso. E 3 coisas que eu quero te passar, nesse momento que Jesus estava ensinando os seus discípulos. E o primeiro é: confie no plano de Deus. Fala comigo, confie no plano de Deus. Fala comigo assim: eu preciso confiar no plano de Deus. Quantos creem que Deus tem um plano para você? E é um plano de bênção, é um plano maravilhoso, é um plano de sucesso, é um plano de milagres, de Deus envolver você de uma forma poderosa, grande, maravilhosa, em nome de Jesus. Vamos ler a partir do verso 6 agora, Atos capítulo 1, a partir do verso 6 fala: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aleluia por isso. Presta atenção, Jesus passou um plano para os seus discípulos, e este plano era: primeiro, fique aqui em Jerusalém, porque daqui em Jerusalém vocês vão receber o poder do Espírito Santo. E o plano era, a partir dessa visitação de Deus na vida de vocês, vocês serão minhas testemunhas, vocês vão cumprir uma missão, a partir daqui de Jerusalém, para Judéia, Samaria e até os confins da terra. Interessante que Jerusalém é a igreja, né? Representa a igreja. E Jesus disse para ele: vocês têm que permanecer na igreja.
Eu tenho essa semana lido muito sobre histórias na Bíblia, de vidas que têm recomeçado. E Jesus, quando estava ressurreto nesses 40 dias, ele foi buscar 2 discípulos, que faziam parte dos 70, lembra dos 70 que foram também comissionados? Esses 2 discípulos saíram de Jerusalém para uma aldeia, a aldeia chamava Emaús. Jesus foi resgatar esses 2 discípulos, um deles chamava Cleopas. E o interessante, querido, é que nesses dias em que nós temos levado a mensagem da palavra de Deus para fora do nosso convívio aqui, né, de igreja, quantas pessoas você conhece que têm recebido a nossa mensagem pelo YouTube, pelo Face, pelo Insta, pessoas que jamais conseguiriam estar presencialmente aqui na igreja, de outra cidade, de outro país, mas a gente de alguma forma tem alcançado tantas pessoas, e eu tenho certeza que muitas pessoas que nós temos falado a respeito da igreja, do amor de Deus, são pessoas que já nem estavam mais na igreja, já nem estavam mais em Jerusalém. Você conhece pessoas que não estão mais em Jerusalém? Pessoas que não estão mais na igreja, que você mandou o link, falando, ó, ouve essa palavra, olha, eu lembrei de você, você não, faz tempo que eu não te vejo mais na igreja, mas ouça essa palavra, acompanha aí. E sabe, querido, olha, para todas essas pessoas, que como Jesus trabalhou o coração desses 2 discípulos, para falar para eles o dia inteiro, hein? Foi um dia todo andando com eles, para dizer, volta para Jerusalém. Explicou, gastou tempo, entrou na Bíblia, na palavra, né, reverteu o desânimo, a tristeza, né, a falta de esperança. E quando Jesus disse, se revelou para eles viram ali na comunhão, no partir do pão, caíram as escamas dos olhos, sentiu a saudade, a esperança. Eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou voltar para a igreja. E olha, querido, voltar para Jerusalém não é fácil. Porque você precisa, cada um precisa reconhecer aonde errou. Por isso que é difícil, quando a gente fala para a pessoa, volta para a igreja, você que não está mais, você que saiu, volta. Essa pessoa, ela tem que ali naquele momento cair em si, como o filho pródigo. Cair em si, reconhece aonde errou, aonde falhou. Olha, ao mesmo tempo que é tão difícil, é tão simples. Você falar assim, puxa vida, eu errei nisso, eu falhei nisso. Ou seja, é você reconhecer aonde errou e dizer, eu vou recomeçar. O segundo ponto é esse, eu vou recomeçar. Então, queridos, não importa, em nome de Jesus, você que está aqui, pensou em sair, ou está pensando, ou está voltando, entenda, querido, faça esse passo a passo. Olha, eu reconheço aonde eu falhei, eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou permanecer em Jerusalém, e eu vou recomeçar, e Deus vai fazer algo novo e grande na minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Em nome de Jesus! Sabe, queridos, e o lugar, olha, os planos de Deus são um grande desafio para cada um de nós, porque permanecer em Jerusalém não era fácil. Jerusalém era o lugar, preste atenção, aonde estavam os fariseus, aonde estavam os religiosos, aonde estavam os guardas romanos, aonde estava o povo ali, todos hostis, ou seja, todos eles tinham acabado de crucificar Jesus, eles tinham aversão aos cristãos. Estar em Jerusalém, as reuniões em Jerusalém, depois da ressurreição de Jesus, eram feitas nas casas, as portas trancadas. Ou seja, Jesus dizer para eles, permaneçam em Jerusalém, na cabeça deles, eles talvez, eu penso que queriam, antes fosse na Galileia. Ô Jesus, por que o Senhor não falou para a gente ficar na Galileia? Na Galileia sempre foi mais tranquilo. Jesus, quando queria focar num projeto, cumprir uma missão,
com foco total, ele ia para Galiléia, porque Jerusalém era tumultuado, era difícil, perseguição. Mas permanecer na igreja prova a tua fé. Permanecer na igreja faz com que muitos se levantam contra, o inimigo usa para tentar te desanimar, tentar te desviar, tentar tirar você da igreja. Não era fácil. Presta atenção, Jesus disse para vocês vão permanecer em Jerusalém. Algo difícil, tinha que permanecer logo depois da ressurreição de Jesus. Segundo, Jesus diz, vocês depois vão pregar, depois da Judéia, em Samaria. Pregar para samaritano era algo ainda mais difícil. Pensa bem, Jesus disse para eles, vocês vão pregar para um povo que vocês nunca conversam. Vocês adquiriram um conceito de séculos, de que os samaritanos não se dão com os judeus e que não há conversa, são inimigos. E Jesus disse, vocês vão falar da minha palavra para os samaritanos. E depois Jesus disse, e depois vocês vão ainda pregar para os confins da terra. Isso está querendo dizer, querido, que eles tinham que pregar para os gentios. E os gentios, para o judeu, era como se fossem cães. Enquanto para os judeus, samaritanos eram os mestiços, os gentios eram os cães, eram animais. Imagina só o desafio que eles tinham, que Jesus tinha passado para eles. Então eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, os planos de Deus são desafiadores. Os planos de Deus são grandes para você. Os planos de Deus vão fazer, sabe o que na sua vida? Deixa eu te dizer aqui, ó. Deixa eu ver onde que está. Os planos de Deus vão, primeiro, ó. O plano de Deus muitas vezes não é do jeito fácil. Fala comigo, não é do jeito fácil. Pode acostumar. Quando Deus tem um plano para você, será um plano desafiador. É um plano que vai ter que mudar com a sua mente, quebrar os paradigmas. Vai ter que construir em você novos conceitos. Olha que coisa. Ou seja, tudo aquilo que você acreditava era sua maneira de viver, ao longo da sua existência, vem Jesus e faz um barulho aí, vem Jesus e dá um chacoalhão em você e fala: agora você vai entrar nos meus planos, você vai cumprir os meus planos, e eu quero te ensinar coisas maiores. Olha, a terceira coisa que os planos de Deus faz é que Ele nos leva a romper os limites. Ou seja, você vai além dos limites em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, um aplauso ao Senhor por isso? Você vai além dos limites. Então, queridos, para os dias de hoje, Deus está fazendo isso tudo na sua vida, você crê? Deus tem um plano maior, e este plano ele é maior e é diferente de tudo que você já viveu, de tudo que nós já passamos. Pensa bem, quem iria acreditar, ou adivinhar, vamos dizer assim, né? Que um dia nós estaríamos aqui na igreja, com as cadeiras espaçadas e de máscara. Se falasse para você isso há um ano atrás, você ia falar para mim: você é doido, isso daí não vai existir nunca. Por isso que eu te digo, em nome de Jesus, os planos de Deus são maiores. Os planos de Deus são desafiadores. Os planos de Deus levam a gente a desfazer os conceitos, os preconceitos, os paradigmas, e a entrar num nível, numa dimensão nova de fé, de conquista, de avanço, de mudança em nome de Jesus. Jesus disse isso para os discípulos no capítulo 1, só foi no capítulo 8 que eles conseguiram sair da Judéia. Sabia disso? Foi que houve uma grande perseguição. Aí os discípulos tiveram que, os apóstolos, os discípulos, toda aquela comissão, eles tiveram que ir
para Samaria, para os confins da terra. Só no capítulo 9, 10, 11 que chegou o apóstolo Paulo para levar a mensagem da palavra para Antioquia, que já eram os gentios, e levar a mensagem de Deus para os confins da terra. Que coisa, hein? Olha o plano de Deus, querido. Fala comigo: graças a Deus, Senhor, que os teus planos são maiores. Amém, queridos? E Deus vai te usar nos planos dele, em nome de Jesus. Deus tem um plano maior para você neste ano, ou seja, neste final aí. Em nome de Jesus, essa pandemia vai acabar, vai passar, e Deus está preparando um plano grande, projeto maravilhoso para você, que você vai além dos seus limites, em nome de Jesus. Deus já tem preparado para você. Creia e receba em nome de Jesus. Diga: eu recebo em nome de Jesus um plano novo, um plano diferente, um plano aonde eu vou estar no centro da vontade de Deus, aonde eu vou cumprir a missão, aonde eu vou fazer o melhor que eu posso para o meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Então fala comigo: confiar no plano de Deus. E fala comigo: confiar no tempo de Deus. Quantos creem que nós estamos no tempo de Deus? Quantos estão discernindo o tempo de Deus? Amém ou não? Deus tem um tempo. Ou seja, aqui nós já lemos, mas vamos repetir verso 8, Atos capítulo 1, verso 6 a 8, diz: Senhor, é neste tempo que restauras o reino a Israel. Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, esse versículo que eu quero destacar aqui, Jesus dizendo: não compete você saber o tempo e a época. Olha só, muitas vezes nós somos curiosos, né? Jesus, quando respondeu: não cabe você saber nem o tempo nem a época, mas fique em Jerusalém, parece que Jesus desviou a pergunta. Ele não respondeu claramente. Eu acho que uma resposta dessa nos dias de hoje, todo mundo ia ficar insatisfeito. Pô, Jesus, mas que revelação tão vaga. Hoje a gente quer tanta direção, revelação de Deus tão detalhada, tão rica em minuciosidade, né? E aqui Jesus, ele foi assim, muito geral. Olha, não fica preocupado nem com o tempo, nem com a época, não. Foca na missão. Aleluia, diga: foca na missão. Fala comigo: não preocupa com o que vai acontecer. Foca na missão. Amém. Hoje tem tantas pessoas tão apavoradas, preocupadas. Olha, esse negócio nunca vai acabar. Olha, e se eu morrer também nisso tudo que está acontecendo? As pessoas ficam apavoradas. Quando você conhece pessoas que estão muito apavoradas? Ou seja, ficam sofrendo por causa do dia de amanhã. Olha, Deus, Ele tem uma maneira de agir para não nos sobrecarregar, não nos desesperar. A gente tem que entender, querido, que os amanhãs são de Deus. Fala comigo: os amanhãs pertencem a Deus. Já pensou se Deus te revelasse tudo? O amanhã, o depois da manhã. Já pensou se Deus te revelasse que isto ia, ou você mostrasse tudo que ia acontecer em 2020, lá em 2019, e te mostrasse que isso tudo a gente ia passar? Olha a carga que a gente ia carregar. Deus faz isso de propósito. Ele não revela rasgado tudo assim de uma forma, porque olha a carga, o peso, a preocupação. Isso cabe a Deus. Deixa Deus. Ou seja, está nas mãos de Deus. O nosso Deus pode suportar, amém ou não?
Ele suporta este fardo, ou seja, cabe a Deus. E ele diz aqui, interessante, né? Que Jesus também, nesse mesmo contexto, fala em Lucas capítulo 24, verso 49, diz assim, Lucas 24, 49, eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem nessa cidade, até serem revestidos do poder do alto. De novo, Jesus ele fala, fique aqui. Em outras palavras, Jesus está dizendo, espera em Jerusalém. Em outras palavras, Deus está dizendo, quando Deus diz confiar no tempo de Deus, é Deus dizendo para mim e para você, espere em Deus. Fala comigo, espere em Deus. Fala de novo, espere em Deus. Fala comigo assim, ó, eu vou esperar em Deus. Quantos vão descansar em Deus? Amém ou não? Preste atenção. Jesus ele disse, vocês vão esperar, porque a promessa vai vir do céu. Tudo que vem do céu para a tua vida, você tem que esperar. Olha, Pedro, o apóstolo Pedro, ele nos ensina lá no capítulo 3, verso 12, 2 Pedro 3, 12, 2 Pedro 3, 12, ele nos ensina que nós devemos esperar o dia de Deus e apressar a sua vinda. Fala comigo, esperar e apressar. O que depende de Deus, eu espero. O que depende de mim, eu apresso. De novo, fala comigo, o que depende de Deus, eu espero. Fala comigo, o que depende de mim, eu apresso. Então confiar no tempo de Deus, é você dizer, Senhor, eu espero em Ti. Porque ao esperar em Deus, Deus está preparando te revestir de poder. Então, queridos, eu quero te dizer que nesses dias que nós estamos vivendo, que não são dias fáceis, né? Nós não temos muita coisa o que fazer. Já pensou nisso? Até para você comprar alguma coisa não tá fácil. Se você comprar alguma coisa até pela internet, é 30 dias para chegar. Tudo está muito difícil, você não tem como fazer muitos planos, no sentido assim, eu quero isso, eu vou fazer aquilo, eu vou trazer isso, eu vou adquirir aquilo, ou eu vou vender aquilo outro. Ou seja, nós estamos vivendo dias em que nós estamos em Deus, cumprindo a missão e esperando no Senhor. Quantos estão esperando em Deus? Espera em Deus, meu querido, que Ele está agindo, providenciando algo grande para a tua vida. Espera em Deus, que Ele está vindo com poder para te revestir do Espírito Santo, para derramar sobre a tua vida, para trazer unção sobre você. Espera em Deus, porque os que esperam em Deus renovam as forças, sobem, voam, renovam, são como águias. Quantos creem nisso em nome de Jesus? Então Deus está dizendo para nós esses dias, né? De esperar, porque esperar em Deus é esperar nas suas promessas, é crer nas suas promessas. Então fala comigo, as promessas eu espero, e a missão eu apresso. Amém? As promessas de Deus eu vou esperar, e a missão que Deus tem para mim, que são os seus planos, eu vou apressar. Aleluia, glória a Deus. E olha, quando Jesus chamou os seus discípulos e disse, permaneça aqui, nessa cidade, porque do céu virá o poder do Espírito Santo. Nós lemos aqui, né, nesse versículo, eu li com você, que fala, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Interessante que, para aquele dia chegar, aquele momento da vinda do poder de Deus, do Espírito Santo, quanto tempo Deus esperou?
quanto tempo o plano de Deus, já viu isso? A história, Deus estava esperando isso desde a criação, muito antes de eu e você ser formado. Deus estava planejando, o projeto de Deus de aguardar, antes da criação do mundo, a vinda do poder e do Espírito Santo de Deus. Ou seja, olha quanto Deus esperou, e aconteceu, e cumpriu. E eu quero te dizer, meu querido, que os dias que você vai esperar em Deus, Deus vai fazer acontecer, vai cumprir em nome de Jesus, vai ser consumado, a promessa de Deus vai cumprir em nome de Jesus. Você crê, diz amém, dê um aplauso ao Senhor. E por último, para fechar, primeiro confie no plano de Deus. Segundo confie no tempo de Deus. Espere em Deus. Deus tem um tempo certo para tudo isso acabar, amém ou não? Enquanto isso eu vou esperar em Deus, vou cumprir a missão, e Deus vai me surpreender. Se eu espero na promessa, eu espero que Deus vai derramar o seu poder, vai me revestir de poder. Por isso eu espero em nome de Jesus. É esperar permanecendo. Quem vai permanecer em Jerusalém e esperar o derramar do Espírito em nome de Jesus? E para fechar, confiar em Deus através da oração. Fala comigo, oração. Fala de novo, oração. Olha que coisa tremenda aqui no verso 12, Atos capítulo 1 verso 12, diz a Bíblia: assim foi com os discípulos. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, a distância da jornada de um sábado, na verdade a distância de 1 quilômetro, é isso mesmo, a distância de 1 quilômetro, e subiram ao cenáculo, onde permaneciam. Aí fala os 12 discípulos, 11 porque o 12º ia ser escolhido ainda. Todos esses perseveravam unanimemente em oração. Fala comigo, perseveravam unanimemente em oração. Unanimemente em oração. Então, queridos, aqui prova que todos perseveravam em oração, e eles entendiam que o momento era o momento de orar. Essa semana nós estamos a assar a nossa terra toda, do Brasil, fora do Brasil, está num clamor de jejum e oração, 7 dias, e você dobrar o seu joelho às 11 horas da noite. Quem dorme antes das 11 horas? Uma. Ninguém dorme antes das 11. Não, né? Quase ninguém, tem alguns que dormem sim. Então, queridos, 11 horas, vamos nos prostrar, nos ajoelhar. É tempo de oração e de jejum. Toda a Sara nossa terra, toda a liderança, todos que propuserem, desejar, se disporem a orar, a levantar um clamor, pela liderança, pela igreja, para Deus usar os cientistas para descobrir a cura, a vacina, remédios certos, para evitar mortes. Ou seja, Deus trazer a proteção, o cuidado sobre seus povos, sobre a humanidade, sobre a igreja, que tem que cumprir a missão, que está aprendendo a cumprir a missão, amém, gente? Então, é tempo de orar. Olha, os discípulos naquele momento, eles, até quando Jesus estava ali do lado deles, ensinando, eles não eram os protagonistas, eles eram os coadjuvantes. Mas quando Jesus foi assunto ao céu, caiu a ficha deles, eles falaram: agora é com a gente. E olha que agora é com a gente, e a gente aprendeu tudo. Aprendeu que a salvação é só por meio de Jesus. Aprendeu que o batismo nas águas precisa acontecer para aquele que quer abrir o coração para Jesus. Eles aprenderam que em
Jerusalém, ao permanecer, Deus viria com poder, e eles seriam batizados no Espírito Santo. Aprendeu sobre o batismo do Espírito Santo, aprendeu sobre o batismo nas águas, aprendeu sobre a salvação, aprendeu sobre a igreja, que estava dando início naquele momento. E eles, apesar de saberem tudo isso, eles ainda sentiam que precisavam de Deus, eles precisavam depender de Deus. E aqui é o primeiro lugar na Bíblia onde fala que os discípulos foram orar. Nos evangelhos você não vê não, nos evangelhos você vê Jesus falando para eles: gasta tempo em oração comigo aqui, eu vou ensinar vocês a orar. Jesus foi pro Getsêmani, e no Getsêmani a oração de Jesus foi de sangue, suor e lágrima. Você sabia disso? O suor se transformou em sangue e Jesus chorava. E foram as orações de Jesus que decidiu pelo sacrifício. E o sacrifício que aconteceu conseguiu surgir a igreja e trazer fé no coração dos discípulos para continuar a missão na terra. Se não fosse a oração para decidir pelo sacrifício, os discípulos não existiam, com esperança no coração, para cumprir a missão tão gloriosa que é a igreja de Jesus nessa terra. Olha que coisa. E eles entenderam: nós agora precisamos orar. Chegou a nossa vez, está na nossa responsabilidade a continuidade da história. E isso só vai acontecer se nós formos homens de oração. E você, meu querido, minha querida, é uma pessoa, um servo, um filho de Deus de oração. A oração vai mudar a história, a oração vai abrir as portas, a oração vai libertar você, a oração vai te dar revelação, visão, discernimento, novos caminhos vão abrir na tua vida. A oração vai fazer total diferença nesses dias na sua vida. Entra num clamor diante de Deus, entra num clamor de oração poderoso em nome de Jesus. Diga comigo: é através da oração. Então, queridos, para fechar, diga comigo: eu creio que Deus nesses dias está me levando a confiar nos seus planos. Deus nesses dias está me levando a confiar em seu tempo, que tem um tempo de Deus para mim. E nesses dias Deus está me levando a confiar no seu poder através da oração. Pode aplaudir o Senhor por isso. Eu recebo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.